Amada, preste muita atenção. Existem momentos na vida em que o céu inteiro se movimenta em silêncio, organizando algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Você orou, derramou lágrimas, esperou e talvez até pensou que Deus tinha esquecido de você. Mas ouça com clareza: o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Quando o Senhor decide entregar algo enorme, Ele começa a sacudir tudo ao seu redor. Pessoas podem ir embora, portas podem se fechar, caminhos podem mudar, mas nada disso é por acaso. Isso é a mão de Deus te conduzindo para o lugar onde a promessa será cumprida. Hoje, eu quero te desafiar. Examine seu coração. Pergunte a si mesma se você está pronta para o que está vindo. Porque, quando Deus decide agir de forma sobrenatural, Ele exige fé, obediência e entrega total. Não se trata apenas do que você pediu. Trata-se de quem você vai se tornar quando a resposta chegar. Prepare-se, porque os sinais já estão por toda parte. O primeiro sinal, quando Deus começa a mover o invisível a seu favor, é o ponto de partida de tudo. Quando Deus resolve agir na vida de alguém, Ele começa onde os nossos olhos não alcançam. A primeira pista de que algo grande está prestes a acontecer é quando o Senhor começa a movimentar o invisível a seu favor. É no silêncio que Ele trabalha. É quando parece que nada está acontecendo que, na verdade, o céu inteiro está em movimento. Muitas vezes, olhamos para nossa vida e vemos apenas portas fechadas, promessas que parecem distantes e orações que ainda não foram atendidas. Nesse momento, a dúvida tenta sussurrar que Deus nos esqueceu, mas a verdade é que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Enquanto você espera, o Senhor está alinhando pessoas, situações e oportunidades que ainda não fazem sentido para você, mas que já estão no centro do plano perfeito dele. A história de José no Egito nos ensina essa lição de forma poderosa. José tinha um sonho, um chamado divino revelado quando ainda era jovem, mas sua realidade parecia seguir o caminho oposto à promessa. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, traído, tratado injustamente e jogado na prisão. José poderia ter imaginado que Deus o tinha abandonado. No entanto, enquanto José era esquecido pelos homens, Deus estava agindo em silêncio. Ele estava preparando Faraó, preparando o Egito, preparando a escassez que viria, preparando o momento exato em que José seria chamado para cumprir o propósito para o qual tinha nascido. Essa é a natureza da ação de Deus. Ele vê o que você não vê e enxerga além do que seu coração consegue entender. Muitas vezes, o que hoje parece um atraso é, na verdade, a exata preparação para o tempo perfeito. Deus não se atrasa. Ele também não se adianta. Ele age na hora certa, no Kairós, o tempo determinado por ele. Quando olhamos para José, percebemos que enquanto ele esperava, Deus estava criando laços que ele nem imaginava. Um copeiro esquecido na prisão se tornaria a ponte para levá-lo à presença do rei. Uma crise alimentar abriria portas para que sua família fosse preservada. Cada detalhe parecia desconectado, mas estava profundamente ligado ao propósito eterno. Da mesma forma, hoje Deus pode estar movendo peças invisíveis no tabuleiro da sua vida. Pessoas que você ainda nem conhece podem estar sendo preparadas para cruzar seu caminho no momento certo. Oportunidades que parecem distantes podem estar sendo liberadas por trás de portas que ainda estão fechadas para você. Enquanto você se preocupa, o Senhor já está traçando o caminho. Mas aqui está o desafio: confiar quando não vemos. A fé genuína não se baseia no que os olhos veem, mas na certeza de que Deus é fiel. Hebreus 11:1 nos lembra: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé não elimina o silêncio, mas nos dá tranquilidade nele. Ela nos lembra que, mesmo quando não entendemos o processo, podemos confiar no caráter de Deus. Pense nos momentos da sua própria vida em que você olhou para trás e percebeu que, enquanto você pensava que estava sozinha, Deus estava arrumando tudo. Aquela pessoa que apareceu no momento certo, a porta que se abriu quando parecia impossível, o livramento que você só entendeu anos depois. Essas são marcas da ação invisível do Senhor, sinais de que Ele nunca parou de cuidar de você, mesmo quando parecia ausente. Esse agir silencioso também nos ensina algo importante sobre a paciência. Vivemos em uma geração que quer respostas imediatas, resultados instantâneos e soluções rápidas. Mas o reino de Deus funciona com base em processos. O que Deus tem para você exige maturidade, transformação e alinhamento com a sua vontade. E isso não acontece da noite para o dia.
Por isso, quando parece que nada está acontecendo, na verdade, muita coisa já está em andamento. O livro de Isaías nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. O que isso quer dizer? Significa que o propósito de Deus é maior do que aquilo que conseguimos imaginar. O plano dele não se limita à nossa compreensão. Por isso, precisamos aprender a confiar, mesmo quando tudo parece confuso. José não sabia o que Deus estava fazendo. Ele não entendia porque estava na prisão, nem imaginava que o futuro do Egito e da sua própria família dependia daquele processo. Mas enquanto ele permanecia fiel, o céu se movia em silêncio. A fidelidade de José no tempo de espera foi o que o preparou para viver o tempo da promessa. Isso também vale para a sua vida. A forma como você lida com o silêncio hoje mostrará se o seu coração está pronto para o que Deus tem para te entregar. Não subestime os pequenos sinais. Às vezes, Deus dá pistas sutis de que algo está sendo preparado, um contato inesperado, uma palavra que vem na hora exata, uma situação que parecia derrota, mas que com o tempo você percebe que foi livramento. Esses movimentos discretos são indícios do que o Senhor está construindo, mas é preciso sensibilidade para notar que, mesmo quando não vemos nada no mundo material, o sobrenatural está em andamento. Esse primeiro sinal também carrega um convite à entrega. Quando Deus começa a trabalhar no invisível, Ele pede que você confie mais em Ele do que nas suas próprias forças. Ele quer que você coloque sua segurança na fidelidade dele, não no controle que você acha que tem. É nesse ponto de rendição que a paz começa a tomar conta do coração, mesmo antes da resposta chegar. E é aqui que muitas pessoas tropeçam, porque quando não vêm resultados, somos tentados a desistir, a reclamar ou a tentar resolver as coisas com nossas próprias mãos. Mas lembre-se, quem tenta apressar os planos de Deus acaba atrasando os próprios processos. Não se trata de correr, mas de permanecer. Enquanto você permanece fiel, Ele continua agindo. José permaneceu, mesmo tratado injustamente, ele continuou servindo. Mesmo esquecido, ele manteve a sua fé. E quando a hora certa chegou, ninguém pôde impedir, nem os irmãos que o traíram, nem o carcereiro que o prendeu, nem a fome que atingiu a terra. Quando Deus decidiu abrir as portas, nenhuma força no céu, na terra ou no inferno pôde fechá-las. Se hoje você sente que está em um lugar de silêncio, lembre-se, o silêncio de Deus não é abandono, é estratégia. Enquanto você ora, Ele já está alinhando destinos, preparando caminhos, construindo oportunidades que vão muito além daquilo que você pediu. E quando o tempo perfeito chegar, tudo fará sentido. Confie, espere e persevere. Porque o primeiro sinal de que Deus está prestes a te entregar algo grande é exatamente esse. Ele começa a mover o invisível. Não se deixe enganar pela aparência do momento. O que hoje parece estagnação pode ser o prenúncio de um novo tempo. E quando o plano dele se revelar, você vai entender que cada silêncio, cada lágrima e cada espera foram peças essenciais para o cumprimento da promessa. Enquanto você permanece aqui ouvindo essa mensagem, saiba disso: Deus não te esqueceu. O céu não está parado. Ele está agindo no invisível, no profundo, no sobrenatural, preparando algo maior do que aquilo que você pode imaginar. O segundo sinal é quando ele te leva por um caminho de provações antes da promessa. Quando Deus decide te entregar algo grande, ele não apenas prepara a promessa, ele prepara você. E o segundo sinal de que a ação dele está próxima é quando ele te conduz por um caminho de provações antes da manifestação do que prometeu. O deserto não é um acidente, nem um castigo. Ele é um processo de lapidação, um lugar onde o caráter é moldado, a fé testada e a confiança purificada. Muitas vezes, olhamos para as dificuldades como sinais de que algo deu errado, mas no reino de Deus é o contrário. Quanto maior a promessa, maior o processo de preparação. A grande questão não é se Deus pode te entregar o que você pediu, mas se o seu coração estará pronto para sustentar aquilo que Ele deseja te dar. Porque bênçãos sem maturidade podem se tornar pesos que esmagam. E Deus te ama demais para permitir que algo que deveria te edificar acabe te destruindo. O livro de Jó nos revela essa verdade com uma profundidade extraordinária. Jó era honesto, temente a Deus, próspero e cercado de tudo que um homem poderia desejar. Mas, de repente, tudo o que ele tinha lhe foi tirado: seus filhos, seus bens, sua saúde, sua estabilidade. Aos olhos humanos, parecia abandono. Aos olhos da eternidade, era processo.
Havia algo muito maior acontecendo no invisível, algo que Jó não compreendia naquele momento. Deus estava moldando nele uma fé que não se apoia nas bênçãos, mas no próprio abençoador. As provações revelam onde está a nossa confiança. Enquanto tudo vai bem, é fácil cantar, orar, declarar que confiamos em Deus. Mas quando o chão foge dos nossos pés, quando portas se fecham e respostas parecem distantes, nosso coração é confrontado. Será que eu amo a Deus pelo que Ele me dá ou por quem Ele é? Esse é o tipo de teste que o deserto nos traz. Não é para nos destruir, mas para nos purificar, tirando de nós o que é superficial e fortalecendo o que é eterno. O apóstolo Pedro escreveu: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que provada pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:7. O ouro só alcança seu brilho mais puro depois de passar pelo fogo. Da mesma forma, o coração que Deus quer usar para grandes propósitos precisa ser refinado. Não há outro caminho. E talvez seja isso que você está vivendo agora. Um tempo em que parece que tudo está sendo sacudido. O que antes era certo já não é mais. O que antes parecia seguro já não está em suas mãos. Mas ouça, nada disso é rejeição. Isso é Deus te separando, te moldando, te treinando para suportar o peso daquilo que vem à frente. Ele sabe o que você não sabe. Ele enxerga o que você não vê. E, por isso, Ele te conduz por caminhos que muitas vezes você não escolheria, mas que são necessários para te preparar. Olhe novamente para a história de Jó. Mesmo sem entender nada, ele declarou: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Essa é a maturidade que nasce no meio da dor, a capacidade de adorar mesmo quando não há respostas. Esse é o tipo de fé que o deserto produz, uma fé que não depende de circunstâncias, mas de uma confiança inabalável no caráter de Deus. E essa preparação não acontece apenas para que você seja abençoada. A verdade é que muitas vezes o que Deus está preparando em você é maior do que aquilo que você pediu. Ele não quer apenas responder à sua oração. Ele quer te posicionar para um propósito que vai além de você. Foi isso que aconteceu com Jó. Depois de tudo, Deus o restaurou e o abençoou com o dobro do que tinha antes. Mas mais do que isso, Jó conheceu o próprio coração do Pai. Ele declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Você entende o que isso significa? A provação não foi sobre as perdas, nem sobre a restituição. Foi sobre relacionamento. Foi sobre Jó vivenciar a presença de Deus de um jeito que nunca havia vivenciado antes. O sofrimento abriu espaço para um encontro mais profundo com o Criador. Talvez você esteja esperando por uma grande promessa. Talvez haja algo pelo qual você tem orado há anos com lágrimas e persistência. Mas o que você sente agora é um peso, um silêncio, um vazio. E, no entanto, pode ser justamente esse o sinal de que Deus está trabalhando, porque Ele não constrói coisas grandes em terrenos rasos. Ele cava fundo, Ele limpa o solo, Ele arranca as raízes que não servem até que o seu coração esteja pronto para sustentar o peso do que Ele está prestes a fazer. E é aqui que muitas pessoas desistem. Elas interpretam a prova como rejeição, o silêncio como abandono, a demora como esquecimento. Mas a palavra de Deus é clara: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. A provação não é um sinal de que Deus te esqueceu. É uma oportunidade de amadurecimento e de fortalecimento espiritual. Quando olhamos para os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia, todos passaram por um processo antes da promessa. Abraão teve que esperar décadas pela realização da palavra de que seria pai. Davi foi ungido rei, mas enfrentou anos de perseguição antes de assumir o trono. Até Jesus, antes de iniciar o seu ministério, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Isso nos ensina que o processo não é opcional, ele é parte do plano. Mas aqui está a boa notícia. Quando Deus permite que você passe pelo fogo, Ele não te abandona dentro dele. Em cada lágrima, em cada oração silenciosa, em cada noite sem respostas, Ele está presente. Ele está te moldando para que, quando a promessa chegar, o seu coração esteja preparado não apenas para receber, mas para permanecer firme.
Porque o maior desafio não é conquistar a promessa, é viver nela com fidelidade. Por isso, se hoje você sente o peso da espera, não permita que o inimigo plante dúvidas no seu coração. A preparação pode doer, mas ela carrega um propósito eterno. Cada provação carrega em si um convite. Confie mais em Deus do que em você mesma. O que Ele tem para te entregar não será pequeno. E é por isso que o caminho pode parecer tão estreito. Ele está te separando para algo maior. Lembre-se de Jó, o homem que perdeu tudo, mas descobriu que, no final, nunca esteve sozinho. O Deus que parecia silencioso estava escrevendo uma história muito maior do que Jó poderia imaginar. Essa também pode ser a sua realidade. Você pode não entender agora, mas vai entender depois. O que hoje te fere vai te fortalecer. O que agora parece perda pode se revelar como livramento. E aquilo que parece demora pode ser o tempo exato em que Deus está alinhando tudo para te surpreender. O caminho das provações não é sinal de abandono, mas de amor. Deus não quer apenas te entregar bênçãos. Ele quer te transformar. Ele quer que o seu coração esteja tão firmado em Ele que, quando a promessa chegar, a sua fé não esteja nas coisas, mas no próprio Senhor. Seja paciente, permaneça fiel, confie no processo, porque se há provações hoje, é porque a promessa está mais perto do que você imagina. O fogo não veio para te destruir, veio para te refinar. A preparação é dolorosa, mas o resultado é glorioso. O deserto pode parecer longo, mas ele tem um fim. E quando chegar o dia da manifestação, você vai olhar para trás e entender que cada passo, cada lágrima e cada silêncio foram necessários para te levar exatamente ao lugar onde Deus queria te posicionar. O terceiro sinal é quando portas se fecham para te alinhar com a vontade de Deus. Existem momentos na caminhada com Deus em que, de repente, tudo que parecia certo começa a mudar. Portas que estavam abertas se fecham, caminhos que pareciam promissores são interrompidos e oportunidades que pareciam perfeitas escapam das nossas mãos. E o terceiro sinal de que Deus está prestes a te entregar algo grande é justamente esse, quando Ele fecha portas para te alinhar com a sua vontade. Muitas vezes, interpretamos essas mudanças como fracasso ou rejeição, mas, na realidade, elas são atos de amor. Deus enxerga o que você não vê. Ele conhece os perigos escondidos, os desvios sutis e os atalhos que poderiam te afastar do propósito. Então, em sua soberania, Ele fecha aquilo que parecia bom para abrir o que é eterno e perfeito. Esse ato pode ser desconcertante, porque a nossa natureza humana quer respostas rápidas e caminhos previsíveis. Contudo, o fechamento de uma porta pode ser a maneira de Deus te proteger de algo que você ainda não consegue enxergar. Quantas vezes, olhando para trás, você percebeu que aquilo que tanto queria teria te destruído? Relacionamentos que não deram certo, empregos que não funcionaram, planos que não avançaram. Naquele momento, parecia dor. Hoje, você entende que foi livramento. A palavra de Deus nos dá um exemplo poderoso em Atos 16. Quando o apóstolo Paulo e Silas, cheios de zelo pelo Evangelho, queriam ir para a Ásia pregar. Tudo parecia certo. Os planos estavam traçados, a estratégia estava definida, mas o Espírito Santo os impediu. Aquela porta foi fechada. Pode parecer estranho que Deus feche caminhos que envolvem até mesmo coisas boas, mas o propósito dele vai além. O Senhor estava conduzindo Paulo e Silas para Macedônia, onde a Europa seria alcançada pelo Evangelho. O que parecia um atraso era, na verdade, um reposicionamento estratégico no plano divino. E é exatamente isso que acontece conosco. Há momentos em que Deus diz não para te frustrar, mas para te salvar. Ele sabe que, se aquela porta permanecesse aberta, poderia te afastar do lugar onde a promessa será cumprida. E muitas vezes, Ele não explica os motivos de imediato. A fé verdadeira nasce justamente nesse ponto, quando confiamos na bondade de Deus, mesmo sem entender os seus caminhos. Se hoje você enfrenta portas fechadas, relacionamentos que se rompem, projetos que não avançam ou oportunidades que escapam, isso não significa que Deus te esqueceu. Pelo contrário, isso pode ser um dos sinais mais claros de que Ele está te guiando com cuidado para o centro da sua vontade. Porque às vezes o maior perigo não está naquilo que perdemos, mas no que poderíamos ganhar fora do tempo de Deus. Pense em quantas histórias da Bíblia carregam essa mesma lição. José foi vendido como escravo porque a porta de permanecer com seus irmãos se fechou. Moisés teve que fugir do Egito porque a porta de permanecer no palácio foi encerrada.
Ruth viu o luto fechar todas as portas de seu passado para que Deus abrisse uma nova porta que a levaria ao seu destino em Belém. Em cada um desses casos, o fechamento doloroso de uma porta se tornou a preparação para uma obra maior. O problema é que nós muitas vezes tentamos forçar o que Deus já encerrou. Insistimos em relacionamentos que Ele já pediu para deixarmos. Buscamos oportunidades que Ele retirou. Voltamos para lugares dos quais Ele nos tirou. Mas a verdade é que forçar portas que Deus fechou pode te afastar daquilo que Ele planejou para você. O não dele é sempre um convite para confiar, porque aquilo que Ele tem para entregar é infinitamente melhor do que aquilo que você deixará para trás. É nesse ponto que somos desafiadas a descansar na soberania do Pai. Confiar significa acreditar que Ele sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. Significa crer que, se algo saiu do seu alcance, é porque Deus tem um plano maior que ainda não se revelou. Jeremias 29:11 nos lembra disso. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando uma porta se fecha, não é um fim, é um redirecionamento para o caminho que te levará ao plano perfeito. Quando Paulo e Silas foram impedidos de ir à Ásia, Deus não os deixou sem direção. Ele os conduziu à Macedônia por meio de uma visão clara. Isso significa que, quando o Senhor fecha uma porta, Ele não te abandona no meio do caminho. Ele abre novas oportunidades, conecta novas pessoas e conduz o seu coração para o lugar onde o propósito será cumprido. Mas é preciso sensibilidade para discernir os sinais. Muitas vezes, ficamos tão focadas na porta que se fechou que não percebemos as novas janelas que Deus já abriu. Ficamos presas ao que perdemos e não enxergamos o que está nascendo. Essa é uma das maiores armadilhas do inimigo, te manter olhando para trás para que você não veja o que Deus está preparando à frente. Entenda, confiar em Deus não significa entender todos os detalhes, mas se submeter ao seu plano com humildade. Significa aceitar que o controle está nas mãos dele, não nas nossas. E isso exige fé. Fé para soltar, fé para esperar, fé para acreditar que o não de hoje pode ser o sim que te conduzirá a um futuro muito maior do que você imaginava. Talvez no presente você esteja passando exatamente por esse processo. Uma porta que parecia ser o caminho perfeito foi fechada. Você planejou, investiu, sonhou, mas nada aconteceu como esperava. E o seu coração tenta entender por que Deus permitiu isso. A resposta pode estar no fato de que Ele te ama demais para permitir que você permaneça em um lugar que te afastaria do seu melhor. Os nãos de Deus não são perdas, são livramentos. Quantas vezes, tempos depois, percebemos que aquilo que queríamos teria nos levado para um caminho perigoso? A porta que Ele fechou foi, na verdade, a prova de que o Pai cuida de cada detalhe. Ele sabe o que cabe na sua história e o que precisa ser deixado para trás. E há outro detalhe importante. Portas fechadas não significam estagnação. Pelo contrário, elas te preparam para a porta certa no tempo certo. O que parece um atraso muitas vezes é o próprio Deus acelerando seu plano. Assim como Paulo e Silas foram impedidos de seguir um caminho, Ele pode estar te impedindo de trilhar rotas que não fazem parte do seu propósito maior. Por isso, em vez de lutar contra, aprenda a descansar. Não tente controlar o que está fora do seu alcance. Não insista em forçar o que já foi encerrado. O segredo está em alinhar o seu coração à vontade de Deus, porque o que é dele ninguém pode impedir. Se a porta foi fechada, é porque o Pai está preparando uma nova que se abrirá no momento perfeito. Não será fruto do seu esforço, da sua manipulação ou da sua insistência, mas da ação soberana dele. E quando essa porta se abrir, você entenderá que cada não foi necessário para te posicionar exatamente onde Ele queria que você estivesse. Portas que se fecham não são o fim da história, elas são parte do caminho. Elas nos ensinam a depender, a confiar e a permanecer fiéis. Mais do que te dar respostas, Deus quer te dar direção. Mais do que abrir qualquer porta, Ele quer te colocar no centro da sua vontade, porque é lá que os maiores milagres acontecem. Não se desespere diante do que parece perda. Não se prenda ao que ficou para trás. O Pai sabe o que está fazendo. Cada fechamento, cada mudança e cada desvio fazem parte de um plano maior do que você pode imaginar. Confie. O silêncio dele é direção, os nãos dele são proteção. E as portas que Ele fechar hoje são os degraus que vão te levar até aquilo que você tanto orou para viver. Gente, segura um pouquinho o que a gente estava falando.
Eu preciso muito compartilhar algo que me transformou de dentro para fora. Quantas vezes a gente não se sente perdida, sem saber o que fazer diante de um problema? É como se a gente estivesse numa neblina, sem enxergar a saída. Eu vivi muito tempo assim, lidando com os mesmos desafios por pura falta de sabedoria. Até que uma amiga me apresentou o livro Guia da Mulher Sábia. Esse livro não tem nada de conversa fiada. É um manual prático, um guia completo que nos ensina a tomar decisões melhores e agir com mais inteligência e paz em todas as áreas da nossa vida. Ele me deu as ferramentas que eu precisava para sair do lugar e construir a vida que eu sempre quis. É o tipo de coisa que a gente lê e pensa, por que ninguém me falou disso antes? Se você também sente que precisa de um norte, eu deixei o link para esse livro na descrição. E o melhor, você garante o seu exemplar e ainda leva, de presente, um devocional de 30 dias para aprofundar ainda mais essa jornada de autoconhecimento. Fica a dica, de coração. Esse livro é um investimento em você. Agora sim, vamos voltar ao nosso conteúdo. O quarto sinal é quando Deus começa a colocar pessoas estratégicas no seu caminho. Existem momentos em que a ação de Deus se manifesta de forma silenciosa, mas profundamente estratégica. O quarto sinal de que o Senhor está prestes a te entregar algo grande acontece quando Ele começa a colocar pessoas específicas no seu caminho. Nada disso é coincidência. Cada encontro, cada conexão e cada aproximação fazem parte de um plano cuidadosamente elaborado para te conduzir ao propósito que Ele estabeleceu desde o início. Deus, em sua soberania, escolhe instrumentos humanos para abrir caminhos que sozinha jamais conseguiríamos atravessar. Ele conecta corações, alinha circunstâncias e posiciona pessoas nos lugares exatos, no tempo perfeito, para que a sua vontade seja cumprida. Muitas vezes, o que parece um simples acaso é, na verdade, a mão do Senhor movendo as peças de um plano maior. A história de Esther e o rei Assuero, registrada no livro de Esther, ilustra isso com uma intensidade impressionante. Esther era uma jovem judia que, por obra da providência divina, foi escolhida para ser rainha da Pérsia. Ela não pediu, não planejou, não buscou essa posição. Foi Deus quem a colocou ali. Em um momento crítico, quando seu povo estava prestes a ser exterminado, Esther foi usada como um instrumento para reverter o decreto de morte. Mas note, para que isso acontecesse, era necessário que Esther estivesse no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. O favor de Deus a posicionou estrategicamente para salvar milhares de vidas. E é assim que Deus continua agindo. Hoje, há pessoas que Ele levanta como respostas para orações que você tem feito há anos, não porque elas tenham poder em si mesmas, mas porque são canais pelos quais o Senhor manifesta sua provisão, seu favor e suas promessas. Talvez seja alguém que você ainda nem conhece, mas que já está sendo preparado. Talvez seja um contato inesperado, um conselho aparentemente simples ou um relacionamento que surge de forma incomum, mas que carrega em si um propósito eterno. Por isso, é essencial discernir os sinais. Em meio às circunstâncias, pergunte-se: quem são as pessoas que Deus tem trazido para perto de mim? Algumas conexões não vêm para preencher um vazio ou satisfazer um desejo imediato. Elas vêm para abrir portas espirituais que jamais seriam acessíveis de outra forma. Às vezes, Deus coloca ao nosso lado alguém que será uma ponte para a realização de um plano que vai além do que podemos imaginar. Mas isso também exige sensibilidade. Nem toda aproximação é obra de Deus. E é por isso que precisamos buscar discernimento em oração. As pessoas que o Senhor envia não trazem confusão, manipulação ou peso. Elas trazem clareza, direção e confirmação. São instrumentos dele para te ajudar a caminhar com mais firmeza e confiança. Esther não apenas foi escolhida, mas também contou com a sabedoria de Mardoqueu, seu tio, que a orientou em momentos decisivos. Isso mostra que Deus não trabalha de forma isolada. Ele conecta histórias para cumprir o seu propósito. Talvez neste momento você esteja cercada de conexões que ainda não fazem sentido. Pode ser que alguém tenha cruzado seu caminho de forma inesperada, oferecendo uma palavra, um conselho, uma oportunidade. Ou talvez Deus esteja te aproximando de pessoas que vão te ajudar a enxergar com mais clareza aquilo que Ele está fazendo. Não despreze esses encontros. A ação do Senhor muitas vezes se revela nas pequenas coisas, no diálogo que parecia casual, na reunião inesperada, na ligação que chegou na hora certa. É importante entender que, quando Deus decide realizar algo grandioso,
ele não apenas trabalha no seu coração, mas também move circunstâncias externas para alinhar tudo ao seu plano. A posição de Esther no palácio não era um privilégio pessoal, era um posicionamento divino. Da mesma forma, Deus pode estar te colocando diante de pessoas que carregarão chaves para destrancar etapas da sua jornada, pessoas que Ele preparou com antecedência para cumprir parte daquilo que te prometeu. No entanto, junto com essas conexões, vem um chamado à humildade. Às vezes, resistimos à ajuda por orgulho, pensando que podemos conquistar tudo sozinhas, mas no reino de Deus ninguém caminha sozinha. Ele nos ensina a depender dele e muitas vezes usa outras pessoas como instrumentos do seu cuidado. Esther não salvaria seu povo sem a intervenção do rei, e o rei não teria ouvido Esther se Deus não tivesse preparado o coração dele antes. Isso nos lembra que o favor divino pode abrir portas que nenhuma força humana poderia destrancar. Essa estratégia divina também nos ensina sobre o tempo. Esther precisou esperar o momento exato para agir diante do rei. Se tivesse falado antes, poderia ter falhado. Se tivesse esperado demais, poderia ter sido tarde demais. Isso nos mostra que, quando Deus traz pessoas para perto de nós, não basta apenas reconhecê-las, é necessário discernir o tempo certo para se mover. O favor de Deus não apenas conecta, mas também sincroniza os acontecimentos para que tudo ocorra no momento perfeito. E muitas vezes a resposta que você busca pode estar na vida de alguém que Deus já colocou ao seu lado. Pode ser uma amiga, uma líder espiritual, uma colega de trabalho, alguém que, com uma única palavra, pode trazer clareza sobre uma decisão importante. Por isso, a sensibilidade ao Espírito Santo é tão crucial. Ele sussurra ao nosso coração quando é hora de ouvir, quando é hora de falar e quando é hora de esperar. Talvez, olhando para sua própria vida, você perceba momentos em que Deus usou alguém para abrir portas impossíveis. Uma recomendação inesperada, um gesto de bondade, uma oportunidade que surgiu de forma repentina. E mais tarde você percebeu que aquilo não foi acaso, mas propósito. Esses sinais são lembretes de que Deus continua conduzindo cada detalhe. Ao mesmo tempo, é necessário compreender que Deus pode te usar para ser essa pessoa na vida de alguém. Assim como Esther foi posicionada para salvar o seu povo, você pode ser o instrumento que Deus vai levantar para responder à oração de outra pessoa. Isso amplia nossa visão sobre como o Senhor age. Ele não apenas envia pessoas para nos abençoar, mas também nos transforma em instrumentos de bênção. Esse quarto sinal nos desafia a abrir os olhos para enxergar além das aparências. Nem toda ajuda virá de forma direta, nem toda resposta será entregue de imediato. Muitas vezes, a ação de Deus se manifesta por meio de conexões inesperadas, pessoas aparentemente comuns que carregam um propósito extraordinário. Por isso, olhe com atenção para quem tem se aproximado de você. Observe as conversas, os encontros, os conselhos, os caminhos que se cruzam. Peça ao Senhor discernimento para identificar quando Ele está usando alguém para te guiar, te fortalecer ou te posicionar. Nem sempre será óbvio, mas os sinais estarão lá, discretos e sutis, esperando que você os perceba. Lembre-se, quando Deus começa a colocar pessoas estratégicas no seu caminho, não é por acaso. Ele está construindo algo maior do que você pode imaginar. Cada encontro, cada diálogo e cada aproximação tem um peso eterno. E assim como Esther foi posicionada para um tempo específico, você também está sendo posicionada para viver aquilo que foi preparado para você desde o início. A ação de Deus é precisa, detalhada e perfeita. Ele não erra os endereços, não antecipa os passos, não atrasa as respostas. Tudo acontece no tempo certo, com as pessoas certas, nos lugares certos. A sua parte é confiar, abrir os olhos e ter sensibilidade para reconhecer os instrumentos que Ele tem levantado ao seu redor. Seja grata pelas conexões que Deus tem colocado na sua vida. Reconheça o cuidado dele nas pessoas que chegam, no apoio que surge, nos caminhos que se abrem, porque no final você vai olhar para trás e perceber que cada detalhe estava cuidadosamente orquestrado. Nada foi coincidência, tudo foi providência. E assim, à medida que ele posiciona os instrumentos certos, o plano se desenha com mais clareza. O que parecia distante começa a se aproximar, o impossível começa a ganhar forma. Porque o Deus que move o invisível também conecta destinos, une histórias e prepara relacionamentos para que a sua vontade se cumpra de forma perfeita. O quinto sinal é quando Deus aumenta a pressão para gerar crescimento. Há momentos em que a caminhada com Deus parece se tornar mais intensa, como se a pressão ao nosso redor aumentasse de forma inesperada.
Esse é o quinto sinal de que ele está prestes a te entregar algo grande, quando o peso das batalhas aumenta. Não se trata de coincidência, mas de um indicador de que o céu está movendo algo profundo. Antes que a promessa se manifeste, muitas vezes o Senhor permite que enfrentemos os maiores desafios, não para nos destruir, mas para nos preparar para um nível mais elevado de propósito. Quando olhamos para as Escrituras, vemos um padrão claro. Os maiores gigantes surgem quando estamos mais próximas daquilo que Deus prometeu. Davi é um exemplo poderoso disso. Ele não pediu para enfrentar Golias. Naquele dia, ele foi apenas levar alimentos aos irmãos no campo de batalha, mas se deparou com um cenário que mudaria o rumo de toda a sua história. Golias desafiava o exército de Israel, humilhando e aterrorizando os soldados. Davi, ainda um jovem pastor, poderia ter recuado, mas ele entendeu que aquela batalha não era apenas contra um homem, era uma oportunidade para o nome do Senhor ser glorificado. Antes de se tornar rei, Davi enfrentou o maior desafio de sua vida. Não foi por acaso que a luta contra Golias aconteceu antes de sua ascensão ao trono. Essa batalha foi o meio que Deus usou para revelar o que havia preparado para ele desde o início. O gigante era um anúncio do próximo nível de propósito. Sem Golias, Davi talvez tivesse permanecido como um simples pastor de ovelhas, mas foi enfrentando a pressão extrema que o nome dele se tornou conhecido. E o plano divino começou a se cumprir. Na sua vida, pode ser exatamente assim. Quando a pressão aumenta, quando os ataques se intensificam e as circunstâncias parecem mais pesadas do que nunca, isso pode ser um sinal de que Deus está te posicionando para algo maior. O inimigo tenta usar esses momentos para gerar desânimo, medo e confusão, tentando roubar a sua fé e te fazer desistir antes de alcançar o que o Senhor preparou. Mas aquilo que o inimigo planeja para o mal, Deus transforma em instrumento de crescimento. O segredo é entender que as batalhas não são um sinal de abandono, mas de preparação. Se o peso aumentou, é porque o próximo passo exige mais força, mais maturidade e mais dependência de Deus. Ele permite que a pressão venha para te ensinar a confiar de uma forma mais profunda, para te levar a um lugar onde você reconhece que não pode vencer sozinha. Foi isso que Davi entendeu diante de Golias. A vitória não viria da força de seus braços, mas do Deus que estava com ele. Quando estamos à beira de algo grandioso, é comum que a oposição se intensifique. É como se cada passo à frente provocasse resistência, mas essa resistência não é para te paralisar, é para te fortalecer. Imagine uma atleta sendo preparada para uma competição importante. O treinador aumenta o peso, intensifica os exercícios e exige mais disciplina. À primeira vista, parece duro e desgastante, mas, na verdade, o objetivo é preparar o corpo e a mente para suportar a vitória. Da mesma forma, Deus aumenta a pressão para desenvolver dentro de você aquilo que será necessário para sustentar o que Ele vai te entregar. E assim como Davi, você pode estar diante de um Golias hoje. Pode ser um problema que parece maior do que a sua capacidade, uma situação que desafia tudo o que você acredita, um obstáculo que parece impossível de vencer. Mas lembre-se, o gigante não apareceu para te destruir. Ele apareceu para te revelar. É nesse confronto que a sua fé cresce, que o seu caráter se fortalece e que a glória de Deus se manifesta. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A pressão que você sente agora pode parecer insuportável, mas, na perspectiva de Deus, ela está produzindo algo que vai muito além do que os seus olhos podem ver. Cada lágrima, cada noite de oração, cada luta silenciosa está construindo dentro de você uma força que só pode nascer na adversidade. É importante também entender que essa pressão tem um tempo determinado. Assim como a luta de Davi com Golias não durou para sempre, os desafios que você enfrenta hoje também têm prazo de validade. Deus não permite que a provação dure além do necessário. Ele conhece sua estrutura, sabe até onde você pode suportar e usa cada detalhe do processo para te posicionar exatamente onde Ele quer que você esteja. Nada é desperdiçado. Muitas vezes, quando o peso aumenta, pensamos que estamos fora do caminho, que algo deu errado, que talvez tenhamos cometido um erro irreversível, mas, na maioria das vezes, é o contrário. Quanto mais perto do propósito, mais intensa se torna a batalha. Isso significa que o que você tem enfrentado não é sinal de fracasso, mas de avanço. Se o inimigo está resistindo tanto, é porque o que está diante de você carrega impacto, transformação e um nível maior de autoridade espiritual.
Essa pressão também tem outro objetivo: te ensinar a depender mais de Deus e menos de você mesma. Davi não venceu Golias porque era habilidoso com a funda, mas porque sabia que não estava sozinho. Ele declarou diante do gigante: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Essa convicção nasce quando entendemos que o Deus que nos chamou também nos capacita. O problema é que muitas vezes olhamos para o tamanho do gigante e esquecemos do tamanho do Deus que está conosco. Permitimos que o medo tome o lugar da fé. Ficamos paralisadas pelo que vemos, esquecendo que a vitória já foi determinada pelo Senhor. Por isso, nesses momentos de pressão, é essencial manter os olhos fixos no propósito e não nas circunstâncias. Davi não ficou olhando para a armadura de Golias. Ele olhou para o Deus que lhe daria a vitória. E essa é uma decisão diária. Escolher confiar, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. É decidir não permitir que o peso da batalha roube a esperança, mas, pelo contrário, usá-lo como combustível para avançar. Porque, no final, o que o inimigo quer não é apenas te cansar. Ele quer te impedir de chegar onde Deus quer te levar. Talvez você sinta que está em um dos momentos mais difíceis da sua jornada. As pressões se acumulam, as batalhas parecem se multiplicar e o peso sobre os ombros parece maior do que você pode suportar. Mas lembre-se, a intensidade do combate muitas vezes revela a proximidade da vitória. O gigante diante de você pode ser grande, mas a promessa é maior. Davi venceu Golias não porque era forte, mas porque sabia que o Deus que chamou seria fiel para cumprir o que prometeu. Da mesma forma, o Senhor está te ensinando a enfrentar o que parece impossível, não pela sua própria força, mas pelo poder dele. Cada batalha vencida se tornará um testemunho, um marco que vai te lembrar para sempre que Deus esteve com você em cada detalhe. Se o peso aumentou, se as lutas se intensificaram, se os ataques se tornaram mais constantes, isso pode ser um sinal claro de que você está mais perto do que imagina. Não desanime, não recue, não se permita desistir agora. Continue firme, porque a pressão que você sente hoje está preparando o terreno para uma vitória que vai glorificar o nome do Senhor e mudar o rumo da sua história. O sexto sinal é quando o Espírito Santo confirma no íntimo que o tempo chegou. Há um momento na caminhada com Deus em que todas as peças começam a se encaixar. Não é algo que se vê com os olhos, mas se sente na alma. O sexto sinal de que o Senhor está prestes a te entregar algo grande acontece quando o Espírito Santo confirma no íntimo que o tempo chegou. Não há dúvidas, não há ansiedade, não há inquietação. O coração encontra uma paz inexplicável, mesmo que do lado de fora nada tenha mudado ainda. É como se o céu sussurrasse ao seu espírito: agora é o momento. Permaneça firme, porque o que eu prometi vai se cumprir. Essa convicção não nasce de palavras humanas, nem de circunstâncias favoráveis. Ela vem de uma ação profunda do Espírito Santo que age além da lógica e das evidências visíveis. Quando Deus decide agir, Ele primeiro acende a chama da certeza dentro de você. É algo que transcende o entendimento e sustenta o coração, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso na história de Simeão, registrada em Lucas 2:25. Simeão era um homem justo e devoto que esperava pela consolação de Israel. A palavra diz que o Espírito Santo estava sobre ele e havia lhe revelado que não morreria antes de ver o Cristo. Simeão não sabia quando, não tinha uma data, não tinha um sinal externo. Ele apenas carregava no íntimo a certeza plantada por Deus. E no tempo exato, o Espírito guiou ao templo, onde ele encontrou Maria, José e o menino Jesus. Ao tomar o Salvador em seus braços, Simeão declarou: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2:29-30. Perceba, o Espírito Santo não apenas promete, ele confirma no tempo certo. Simeão esperou anos, talvez décadas, mas nunca perdeu a esperança, porque havia dentro dele uma certeza maior do que qualquer dúvida. O mesmo acontece conosco. Quando Deus está prestes a manifestar sua promessa, ele começa a preparar o seu coração para recebê-la. É como se ele te ensinasse a descansar antes mesmo da resposta chegar. Essa paz sobrenatural é um dos sinais mais claros da ação de Deus. Paulo descreve isso em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Não é uma paz construída pelas circunstâncias, mas uma paz que vem do alto, que invade o coração, mesmo quando ainda não vemos nada acontecendo. Talvez até aqui o caminho tenha sido marcado por espera, silêncio, portas fechadas e batalhas intensas, mas de repente algo muda dentro de você. O medo começa a perder força. A ansiedade dá lugar à confiança. O desespero cede espaço à esperança. Nada ao redor parece diferente, mas você sabe que está perto. Isso não é fruto da sua mente tentando te convencer de algo. É o Espírito Santo te alinhando com o tempo perfeito de Deus. É importante entender que essa confirmação interna não depende de sinais externos. Muitas vezes esperamos que Deus nos mostre evidências visíveis, mas Ele prefere falar diretamente ao nosso espírito. Ele planta uma convicção que ninguém pode tirar. É um saber que não se explica, apenas se vive. Assim como Simeão, você simplesmente sabe que está no caminho certo, no tempo certo, e que aquilo que o Senhor prometeu já está a caminho. E essa certeza nos ensina algo profundo sobre dependência. Quando o Espírito Santo confirma o tempo, ele nos chama a descansar. Não é sobre lutar desesperadamente para fazer acontecer, mas sobre confiar que o Pai já determinou todas as coisas. Isso não significa passividade, mas significa agir com sabedoria no ritmo que ele estabelece. A ansiedade te faz correr antes da hora, mas o Espírito Santo te ensina a esperar até que cada passo esteja alinhado com o plano divino. Quando essa convicção chega, algo poderoso acontece dentro de nós. O medo de perder a promessa desaparece. A dúvida já não tem mais espaço, porque o coração descansa na fidelidade de Deus. É como se o Senhor dissesse: eu não esqueci. Eu estive trabalhando o tempo todo. Agora chegou a hora de ver com os olhos o que antes você só podia crer com o coração. Isso também nos ensina sobre discernimento espiritual. Nem toda oportunidade que aparece diante de você será para o seu bem, e nem toda porta aberta vem de Deus. Quando o Espírito Santo confirma que o tempo chegou, ele também traz clareza sobre qual direção seguir. Ele não apenas mostra o quando, mas também revela o como. Isso impede que você desperdice energia com o que não faz parte do plano dele para a sua vida. Esse processo exige sensibilidade, porque a voz do Espírito é mansa e suave. Não espere barulho, nem confusão, nem sinais grandiosos. A confirmação muitas vezes acontece em um momento silencioso de oração, em um texto bíblico que parece falar diretamente com você, ou em uma paz repentina que inunda o seu coração. É o céu te dizendo, sem palavras, que o tempo da promessa se aproxima. E ainda há um detalhe importante. Quando Deus confirma que o tempo chegou, nem sempre tudo parece favorável do lado de fora. Muitas vezes, o cenário ainda carrega desafios, obstáculos e pressões, mas a diferença é que agora o seu coração foi fortalecido. Você não é mais guiada pelo que vê, mas pelo que crê. É isso que o apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Quando o Espírito Santo coloca essa convicção dentro de você, as vozes externas perdem o poder de te paralisar. Não importa o que digam, não importa o que tentem fazer, não importa o que ainda falte acontecer. O que Deus determinou, ninguém pode impedir. Se Ele disse que vai acontecer, vai. Não há governo, crise, circunstância ou resistência capaz de cancelar o que o céu decretou. Talvez você tenha orado por algo durante anos sem ver nenhum sinal de mudança. Talvez tenha chorado no silêncio da madrugada perguntando a Deus quando o tempo dele chegaria para a sua vida. E agora algo começa a se mover no seu espírito. Não é um sinal externo, mas um descanso profundo, como se o próprio Deus estivesse te dizendo: fique em paz. Eu estou cuidando de tudo. Essa é a confirmação que o coração da cristã fiel reconhece. Essa convicção traz coragem. Quando Simeão tomou Jesus nos braços, ele sabia que estava vendo a manifestação da promessa, mas também sabia que o plano de Deus ia além da sua vida. O que Deus faz por você não termina em você. Ele te abençoa para que outros sejam alcançados através da sua vitória. Por isso, quando o Espírito Santo confirma que chegou o tempo, ele também te chama a responsabilidade de viver de forma honesta, mantendo foco no propósito e não apenas no resultado. E aqui está o convite final. Confie completamente no Senhor. Mesmo que o tempo pareça demorado, mesmo que o cenário ainda não esteja favorável, descanse no fato de que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Ele não se esquece, ele não falha, ele não atrasa.
O relógio do céu nunca se adianta, mas também nunca atrasa. Quando a hora chegar, nada poderá impedir o que ele determinou. Deixe que o Espírito Santo guie cada passo. Permita que ele silencie os ruídos ao redor e fortaleça o seu coração com a certeza de que o Pai está no controle. E quando você sentir essa paz que não pode ser explicada, saiba, o tempo de Deus chegou. As lágrimas que você derramou, as noites de oração, os dias de espera, tudo estava te conduzindo a este momento. A promessa não se perdeu, o plano não foi cancelado, e o que ele disse sobre a sua vida vai acontecer. O céu já se moveu, o Espírito Santo já confirmou. Agora é hora de crer, permanecer e se preparar para viver aquilo que você tanto orou. Que o Espírito Santo te encha hoje com uma paz que excede todo o entendimento e confirme no mais profundo do seu coração que os planos de Deus para a sua vida são perfeitos. Que cada passo seja guiado pela mão do Senhor. Que nenhuma porta do inimigo prevaleça contra você e que o tempo dele se manifeste com poder e glória sobre a sua história. Receba força, coragem e esperança, pois o que Deus prometeu, ele cumprirá. Amém. Amiga, se você sente que esta mensagem tocou seu coração e você deseja se aprofundar na sua jornada de fé, não perca tempo. Clique agora em assinar e ative o sininho para fazer parte da nossa comunidade e receber conteúdos que vão mudar sua vida. Juntas, vamos descobrir e viver o propósito que Deus tem para cada uma de nós. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar de vez, quero compartilhar uma coisa que tem me ajudado demais. Sabe quando a gente tem a impressão de que a vida tá uma bagunça e que falta um mapa pra gente se guiar? Eu me sentia assim. E a falta de sabedoria para lidar com certas situações acabava me sobrecarregando de um jeito que vocês não imaginam. Foi aí que eu conheci um livro chamado Guia da Mulher Sábia. Esse livro foi uma virada de chave. Ele me ensinou a resolver problemas que antes pareciam gigantes, me deu uma nova perspectiva e, de verdade, trouxe mais paz para o meu dia a dia. É um guia prático, cheio de sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida real. E ele fez tanta diferença para mim que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link na descrição. E o melhor, comprando por lá, você ainda ganha um devocional de 30 dias de graça para continuar essa jornada de crescimento. De coração, se você sente que precisa de uma luz para algumas áreas da sua vida, dá uma olhada. Tenho certeza de que vai valer a pena. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.